Olá, nós estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Visão da Vida, cheios de expectativas daquilo que vamos falar aqui hoje. Afinal de contas, você já sabe que aqui no programa Visão da Vida nós selecionamos os melhores assuntos, os melhores convidados para levar informação de qualidade para você, para sua família. É muita responsabilidade entrar na sua casa, na sua rotina, no seu cotidiano. Então, por isso, nós temos sempre essa preocupação aqui no Visão da Vida. Você já sabe. Eu sou a Carla Malta e a gente segue juntos até outubro, quem sabe até o final do ano, quem sabe até o ano que vem. Afinal de contas, desde que assumi a apresentação desse programa, estou na luta aí com vocês, ó, do hashtag Fica Carla. Pode estar acabando, mas pode não estar acabando, depende de mim, depende de você também. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre um assunto que se arrasta há anos na história do nosso país, desde que o Brasil foi descoberto, para ser mais precisa. Nós vamos falar sobre preconceito racial e temos um time. Pensa, eu sempre puxo o saco aqui das pessoas que vêm participar, porque de fato são escolhidas com muito amor. Nesse quesito, quero dar honra a quem tem honra, a doutora Damares, que tem participado de forma excelente aqui, não só na construção das nossas pautas, mas também na indicação de nomes para participar com a gente. A agenda dela é lotada, muito disputada, então minha duplinha está me abandonando. Não é de hoje, você que acompanha o programa já sabe, mas eu perdoo porque amo. Então um beijo para a doutora Damares Alves. Nosso bate-papo hoje é sobre preconceito racial, não só aqui no Brasil, a gente vai dar uma ampliada também, vai falar de mundo e tem, claro, convidados maravilhosos que vão estar com a gente no programa de hoje, que eu vou apresentar para vocês agora. Nosso sofá está repleto de gente boa, de gente inteligente. É disso que a gente gosta, é disso que a gente faz questão aqui no programa Visão da Vida. E vou começar apresentando os meus convidados do dia para vocês. E eu tenho aqui o prazer de receber e conhecer Reverendo Sérgio Mello, que é presidente da instituição Azusa aqui no Brasil. Fala Azusa para quem conhece de história. Uau, que legal, seja bem-vindo, um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar com você. Um beijo para todos que estão assistindo essa programação. É de fato uma alegria estar falando sobre esse assunto tão pertinente para o momento no Brasil. Verdade. Nós falávamos há umas edições anteriores no programa sobre o preconceito religioso. E uma informação que me deixou triste, pastor reverendo, é que nós estamos retrocedendo. Nós já fomos mais respeitosos, nós já fomos mais tolerantes. Em estatísticas mundiais, retrocedemos muito. Poderíamos estar muito mais avançados, inclusive, na matéria do preconceito racial. De fato. Daí a importância de nós estarmos num programa como este, trabalhando para que retomemos o respeito mútuo e assim esse país seja um país de todos. É o sonho da gente, né? Exato. Eu sonho com isso. Eu estou recebendo aqui hoje também, orgulhosamente, com muito carinho, doutora Carmen Dora. Ela é advogada, é membro da Comissão de Combate ao Racismo e Preconceito da OAB de São Paulo. Doutora, que privilégio recebê-la aqui no nosso sofá. Seja bem-vinda. É uma honra, Carla. Eu sou Carmen Dora de Freitas Ferreira. E a comissão é a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. E nós temos um trabalho muito interessante no sentido de conscientizar, de informar, de orientar para que a gente consiga realmente erradicar esse mal que é o preconceito, que é o racismo, né? Eu costumo dizer que nós todos que nos preocupamos com essas questões fazemos parte do intenso batalhão da resistência positiva em movimento. Então, hoje, mais uma vez, estamos aqui com esse batalhão composto por essas pessoas maravilhosas, né? E vamos conversar mais um pouco a respeito do assunto. Vamos aprender juntos também, que é o que mais importa para mim aqui, quando a gente, de alguma forma, consegue levar aprendizado para a vida das pessoas, porque entrar na casa das pessoas, ter das pessoas a credibilidade de parar para nos assistir e dar crédito ao que a gente fala, isso é muito sério, né? Então, quando eu digo que, de fato, há uma preocupação no entorno de quem nós trazemos para falar sobre as pautas que selecionamos, é por causa disso e hoje tenho certeza que não será diferente. E vale a pena lembrar que a doutora não é somente uma membro, ela é a presidente dessa comissão.
Uau, nós estamos muito, muito chiques hoje, não é verdade? Nós estamos também recebendo aqui um patrimônio histórico. Eu posso dizer assim, sem medo de errar, ele é um patrimônio histórico no esporte do nosso país. É o Servilho, ele é campeão medalhista olímpico de boxe. Medalhista olímpico de boxe. Isso é um título que ninguém te tira, né? Eu fico brava quando ouço alguém dizer ex-campeão. Não existe ex-campeão. Você foi o campeão, você será para sempre o campeão. E carregará contigo para sempre essa medalha olímpica. Seja bem-vindo. Prazer revê-lo. Prazer é meu. Obrigado, Carla. É uma grande satisfação estar aqui com você. Eu que tive a oportunidade de conhecê-la alguns anos atrás, lá no Espírito Santo. Estar aqui também com o reverendo Sérgio Melo e com a doutora Carmen Dora. Eu penso que essa questão do racismo e do preconceito é um problema muito grande que nós herdamos na era da colonização escravocrata imposta pelos portugueses que nos colonizaram. E eu penso que faz muito tempo isso, essa questão é uma questão secular, não é? E vamos ver se com essas ações, com esses programas, com esse povo falando sobre isso, vamos ver se amenizamos esse tipo de problema, porque é um problema muito grave. Bom, eu já começo te perguntando o seguinte, Servilho, porque você não compete mais, mas nunca abandonou o esporte. Ainda hoje acompanha de forma muito próxima o esporte no nosso país. E eu falei aqui no início dessa sensação que me deixa muito chateada às vezes, de perceber que nós estamos regredindo onde poderíamos estar avançando. No âmbito do esporte, como era o preconceito racial lá atrás, quando o Servilho era um atleta, e como as coisas funcionam hoje? Olha, o preconceito racial, ele existe, como eu já disse, há muito tempo, né? Eu penso que lá atrás a coisa era um pouco mais explícita. Hoje a coisa é mais velada, não é? Mas eu acredito que a gente está avançando e com a conscientização, por exemplo, dos negros, não é? E eu penso que esse preconceito deve terminar. Olha, ao mesmo tempo em que, quando o Servilho diz assim, antigamente a coisa era mais escancarada, hoje eu acho que está mais velado. Vem, doutora Carmen, a bendita da internet, da terra de ninguém, onde o cara, no alto da arrogância dele, sentado atrás de um computador na casa dele, fala o que quer, a respeito de quem quiser, e que fique por isso mesmo. Graças a Deus, o Brasil está mudando a sua legislação e as coisas estão virando crime, porque tem que ser assim, acredito eu, até para que cada ser humano se ponha no seu lugar e entenda que somos todos iguais. Meu pai usa uma expressão que é verdade, quando morre, ninguém presta para fazer nem sabão. Né? Morreu, acabou, não presta para nada. Mas a internet abre esse leque, onde a gente vira e mexe, vê cantores, esportistas, jogadores de futebol sendo veementemente agredidos pela cor da pele. É um lado da história que não existia há uns anos atrás, né? Com o advento da internet, tudo que se pensa, que se fala, veicula com maior rapidez. Mas incorre num erro muito grande quem pensa que está imune e que está isento. Não está isento. Embora a ofensa venha pela internet, é possível detectar quem foi o autor da ofensa, da onde partiu, de que computador, aonde está hospedado, porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e a polícia tem elementos para identificar o agressor. Então o cidadão está lá, atrás do seu computador, achando que pode falar o que bem entende, ofender que vai ficar imune, e não vai ficar imune, não. Então, a primeira coisa, olha, você printa a tela,
porque printando vai aparecer o endereço da onde saiu. E se não fizer isso, a polícia faz, porque ela tem elementos. Nós temos, inclusive, uma delegacia especializada em crimes raciais e de intolerância, que é o DECRAD, né? E temos o Ministério Público, temos a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem está sempre atenta, porque ela é uma entidade que é plural. Ela não é só corporativa. Ela sempre se coloca ao lado da sociedade e ela é a defensora do ordenamento jurídico e da nossa Constituição. Então, nenhuma lesão de direito pode ficar impune. Isso é mandamento constitucional. Então, todo aquele que for prejudicado tem o direito de buscar a reparação pelos meios legais. A reparação civil, o processo criminal e o processo administrativo. Seja ele negro, índio, oriental? Sim, sofreu discriminação. E tem uma lei, a 14.187 de 2010, que aplica a punição administrativa para a empresa e para pessoas que praticarem discriminação racial. E quem cumpre esse protocolo é a Secretaria da Justiça, sem prejuízo das outras ações, civil, penal, né? Que as representações a nível de entidades, ente público, porque o preconceito, a discriminação acontece em todo lugar. Agora, essas penalidades, na prática, hoje, o que a lei diz a respeito delas? É uma multa que vai ser paga em dinheiro? É prestação de serviço social? É cadeia? Olha, eu nunca vi condenação em prestação de serviços, mas eu já vi multa, já vi... pode dar cadeia, sim. A grande dificuldade é as provas, porque a pessoa que sofre a discriminação, ela fica tão abalada que ela sente medo, sente vergonha, fica insegura, não sabe como fazer. E quando rola as testemunhas, às vezes chega em juízo e aquele medo, porque o Poder Judiciário, aquela austeridade toda, assim como a delegacia de polícia, a pessoa chega, não está acostumada, ela fica amedrontada. Então, ela esquece o que ela tem que falar, ou ela não fala direito, e aí a prova fica um pouco frágil. Então, isso dificulta um pouco as condenações, mas a maioria delas tem sido o arbitramento de indenizações compensatórias. Okay. Agora, o grande problema é que quando saem as condenações, não se dá a mesma divulgação igual quando acontece o fato. Então, fica aquela falsa impressão de que não aconteceu nada, mas acontece sim. Existem condenações e, recentemente ainda, nós tivemos o caso, não sei se você se lembra, do menino Lucas, que a escola onde ele estudava, ele tinha 6 anos na época. Agora ele tem 18. A escola mandou que a mãe dele cortasse o cabelo dele, que disse que o cabelo dele fedia, que caía no olho. Mas o cabelo afro cresce para cima e não para baixo. Como é que caía no olho? E negou matrícula para a criança. Isso aí teve condenação nas 3 esferas, civil, penal, administrativa. E a sentença do civil saiu faz uns 3 meses, mais ou menos. Condenação pecuniária em valor que não foi tão pequeno assim. E outras mais, né? Aquela senhora lá, que era racista da Avenida Paulista, ficava falando que negros têm que morrer. Foi condenação também, a Ordem dos Advogados acompanhou de perto. E muitos outros casos. Agora, né? doutora, eu posso intervir? Eu posso fazer uma denúncia? Por exemplo, como você disse assim, às vezes a pessoa fica constrangida, ela não quer se expor mais do que ela já está exposta pela agressão. E aí eu posso tomar a dor, ir lá e denunciar? Poder você pode, mas aí a pessoa que foi ofendida vai ter que dizer se ela quer mesmo que continue aquele processo, que é isso que nós chamamos de representação. Então, uma coisa que prejudica muito, quando a pessoa denuncia que sofreu um caso de racismo, a autoridade faz o boletim de ocorrência e nem sempre fala para ela que ela tem um prazo que é decadencial, ou seja, se não exercitar naquele prazo estipulado, não faz mais. Então, a pessoa tem que falar lá, eu quero que isso vire processo, eu quero que vá para frente. Então, geralmente está escrito lá no rodapé, prazo de 6 meses para representação. A pessoa não entende, ela não lê, ela guarda na bolsa e depois fala, isso não aconteceu nada. Mas não aconteceu por quê? Porque tinha esse requisito, que tinha que representar, ou seja, tem que dizer para a autoridade, eu quero que isso vire processo, que vai para frente. No linguajar simples é isso. A justiça tem que ser provocada, né? E a denúncia, ela não precisa vir necessariamente via polícia. Ela pode ser via representação pessoal.
Por exemplo, você, Carla, foi ofendida. Você faz uma carta para o Ministério Público dizendo o que aconteceu com você, que você se sente muito injuriada, que você quer providências. Mas tem que saber quem foi que fez a agressão e aonde essa pessoa pode ser encontrada. Porque nós, às vezes, recebemos muita denúncia que não dá para continuar porque não tem elementos. Então, você lê a queixa, vê que é grave, que é sério, mas não tem como identificar o agressor. Tem que ter pelo menos o endereço, porque se as autoridades civis não conseguirem, a polícia consegue, sempre. Ainda essa semana o escrivão falou para mim, a polícia acha tudo, acha sempre, acha todas as pessoas. Agora, só para eu ter certeza, esse caso desse menino no Rio de Janeiro, 12 anos para sair a condenação, é isso? Não, do Rio de Janeiro? São Paulo, Rio de Janeiro. Caso não, esse senhora, caso ele tinha 6 anos do menino, agora ele tinha 6 anos de idade. Demorou o processo. 12 anos. Agora, foi bastante tempo. Bastante tempo. Aí agora ele já é um adolescente. E ele usava o cabelo black, porque é uma criança bonita, ele era ator mirim, então ele precisava do cabelo daquela forma. Então, não podia, de maneira alguma, uma escola ter se portado daquela maneira. A mãe dele ficou muito injuriada. É uma pessoa que é militante, então ela sabia... Que resiliência, né? De esperar 12 anos sem baixar a guarda. Normalmente, olha, infelizmente o nosso judiciário é muito moroso e todo o processo que você entra demora muito. Esse também é um fator que desestimula as pessoas de reclamarem, porque elas falam, vai demorar tanto tempo, depois eu tenho que perder dia de serviço, tenho que ir na audiência e tal. Olha, esse daí demorou, porque tinha muitas providências, né, em várias esferas. Mas tem outros que são mais rápidos. 2, 3 anos, 4 anos resolve. Se bem que é bastante tempo também, né? Mais rápidos, 2, 3, eu fiquei... Fala meses, anos. Não, às vezes tem alguns que podem ser resolvidos em meses, sim. Se a prova estiver toda redondinha, tudo certinho ali, não precisa de fazer diligências para apurar mais nada, aí você resolve rápido. É o que o Servilho falou aqui, tem que provocar a justiça, né? Tem, a justiça tem que ser provocada. Sempre provocada. Sim. Até porque, senão, já tem pouca divulgação no entorno das condenações. Se elas são pouco divulgadas e a justiça já é morosa, não só nesses casos, mas como num todo, de alguma forma, os preconceituosos se sentem estimulados a continuar destilando seu veneno, né? Porque não tem noção da pena, né? Eles ficam achando que não acontece nada. Então, o que nós costumamos dizer? Que o silêncio fortalece o agressor. Sim. Porque ele vai indo e está entendendo que não está acontecendo nada. Mas à medida que começa a acontecer, que nós divulgamos, o cidadão, opa, tem que tomar mais cuidado. É a famosa frase de Martin Luther King, né? Não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Exatamente. Não é isso, reverendo? Exatamente, é isso que tem ocorrido. E é uma vergonha. Eu também acho. Eu também acho, porque, olha, 12 anos depois foi falado do Black aqui, a situação, o menino, 6 anos de idade, com Black e tal. 12 anos depois, nós já avançamos. Os Blacks hoje são disputadíssimos, não é? Hoje eu tenho uma irmã negra, minha irmã mais nova é negra, tem um belo de um Black que ela tem todo um procedimento com aquele cabelo e quanto mais volume, mais bonito e quanto mais alto, melhor. E essa liberdade eu acho fantástica, porque há anos atrás... você vê, não é né? só a questão do cabelo. Tem uma condenação recente também. O menino estava de conjunto de moletom com touca, né? E foi enquadrado pela polícia. E foi uma violência muito grande. E até essa é recente, está até no WhatsApp aí. Estão dizendo que é a primeira vez que o Estado é condenado pela atividade dos seus subordinados, que são os policiais militares, né? Porque foi uma arbitrariedade muito grande. O rapaz tinha 16 anos, agora ele tem 21. E o pai dele também era um militante e eles iam assistir um jogo de futebol. O menino ia indo mais à frente e o pai um pouco atrás. A polícia parou, mandou encostar daquela forma que nós já sabemos como é. E o pai dele se identificou, sou advogado, e enquadraram ele também. Foi uma situação horrível, né? E veio o processo judicial, demorou anos, mas saiu a condenação. Que bom. Agora. Tudo isso até depois posso
passar a sentença para você, porque ela é bom. pública, e ele disse que não se importa que a gente divulgue, está no site da nossa OAB, essas duas aí, essa do cabelo, essa da polícia, e tem outras. As portas de banco, comigo, a gerente de uma das agências do Banco do Brasil, em Osasco. Aqui a senhora não entra porque eu estou pensando na segurança do banco. Oi? Sim. Aí eu falei, mas eu sou advogada, não interessa que a senhora é, aqui a senhora não vai entrar, estou pensando na segurança do banco. E eu disse, eu entro nem que seja com a polícia que eu vou chamar. Chame quem a senhora quiser, desse jeito. Então, eu chamei a polícia, entrei com a polícia. Agora, qual é a leitura que os senhores têm? Viatura parada na porta, o banco lotado porque era a hora do almoço, o policial com a prancheta entrou do meu lado e a viatura lá com a porta aberta. Será que eles iam pensar que era o meu segurança? Tenho certeza que não. Então, uma situação horrível que acontece no dia a dia. Né? Por quê? Porque a porta giratória travou na minha vez, mas não travou para as outras pessoas. Então, quando eu vi que a porta não estava atrasando para as outras pessoas e eu precisava entrar naquele banco, pedi para falar com a gerência. E a gerência já veio, não, aqui a senhora não entra que eu estou pensando na segurança do banco. Quer dizer, ela me chamou de assaltante. Sim. E eu mesmo, com a minha carteira da Ordem dos Advogados na mão, ela duvidou da minha carteira. Falei, tá bom, então você vai ver quanto vale a minha carteira. Entrei no banco, fiz o procedimento que eu precisava autorizar um alvará para a conta do cliente, saí de lá, fui para a delegacia de polícia, fiz o boletim de ocorrência, que já é o início de provas, e fui para o judiciário. E no judiciário eles vieram com o mesmo argumento, estava pensando na segurança do banco. Perderam em primeira instância. Recorreram com o mesmo argumento, perdeu em segunda instância também. Então, se as empresas, se os discriminadores não se preocupam, acham que estão impunes, vai chegar uma hora. Eu defendo que as condenações tenham valores de indenização altos, porque aí a pessoa vai pensar um pouquinho mais. Porque se o valor da indenização for pequeno, qual é a leitura? Só isso? Posso fazer outra vez. Posso fazer outra vez. Então, esse argumento que o judiciário usa para evitar enriquecimento ilícito, não se trata de enriquecimento ilícito. Sim. Até porque o ego, a dor, os sentimentos não têm valor. Não. Só a pessoa que sofre é que pode avaliar quanto está doendo dentro dela. Então, se é para penalizar, tem que ser uma condenação pesada. Porque o cidadão vai pensar que o patrimônio dele vai ser diluído, vai ser dilapidado só com o pagamento de indenizações. Agora, junto com isso, precisamos das outras atividades de conscientização, de esclarecimento, né? Para que todo cidadão saiba como se defender quando estiver numa situação assim. Que é o nosso objetivo principal nessa programação. Exatamente. Não estamos aqui para ficar chorando situações que ocorreram no passado e que tenham ocorrido. Mas essas informações que nós estamos passando, porque já entendemos que somos pessoas vitoriosas, mas se isso ocorre com uma autoridade como a doutora Carmen Dora, o que tem ocorrido nas grandes periferias do Brasil, dentro desse tema. É inimaginável. Olha, aproveitando esse gancho, veja o assunto que está na mídia. O caso da advogada Valéria. Eu quero falar sobre esse assunto mais detalhadamente no segundo bloco, porque ele é bem recente. E enquanto a doutora falava, eu me lembrei de um caso no meu estado. E aqui até quero deixar os meus sentimentos à família do ex-governador Albuino, que veio falecer há pouco tempo. Eu era criança, eu me lembro de como esse caso foi comentado e não existia internet. Ele era governador lá no estado do Espírito Santo, um negro, e a filha dele, ao chegar num edifício, e aí eu não sei dizer se era um prédio comercial ou residencial, mas ela foi impedida de usar o elevador social e obrigada, ela era filha do governador, obrigada a usar o elevador de serviço sem maiores explicações para dar. Foi um caso que foi levado à justiça, que se arrastou por um bom tempo, mas eles receberam a indenização do caso. Lamentável, não por ser a filha do governador. Claro que não, ganhou desrespeito ao ser humano, claro que ganhou não? uma proporção muito maior por ela ser filha de quem era, mas o desrespeito ao ser humano
Isso para mim é inconcebível. Alguém ser proibido de entrar no banco, alguém ser proibido de usar um elevador por conta da cor da pele, isso é inimaginável. E fico triste, reverendo, porque dentro das nossas instituições religiosas, relativamente, essa é uma realidade também, né? Exatamente. Já é uma cultura trazida dos Estados Unidos, desde a Guerra da Secessão, onde o Sul perde a guerra para o Norte, e muitos sulistas que faziam parte da Ku Klux Klan, Sim. Impedidos de escravizarem, vieram ao Brasil. E pasme, a Ku Klux Klan, os seus líderes, eram diáconos, eram pastores de igrejas. E esses camaradas, quando perderam a Guerra da Secessão, vieram ao Brasil, formaram as chamadas igrejas tradicionais e com eles implantaram as suas doutrinas que têm reflexo até os dias de hoje dentro das igrejas. Infelizmente, né? Essa é uma realidade. Olha, a gente vai para um breve, e é breve de verdade, intervalo comercial. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar sobre o caso da advogada no Rio de Janeiro, que tem sido muito explorado, muito comentado. Nós vamos falar ainda mais sobre essa pauta de racismo, preconceito racial, como você queira chamar. E vamos ter musiquinha também. Pensa num grupo que vai cantar pra gente hoje. Então fica na expectativa. Chama mais um para assistir com você. Enquanto isso, a gente já volta.